Boa tarde. Hoje é dia 25 de junho, uma quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, e já se passaram 3 dias, 72 horas, da ocasião do ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. Muito tem sido dito nesses últimos dias, mas existe uma profissão, uma análise que é feita que chama-se Battle Damage Assessment. Battle Damage Assessment, que é uma coisa que é feita por profissionais militares dos Estados Unidos e de outras forças armadas que tentam avaliar com informações via satélite, fotografias, informações, eu acho que de inteligência, SIGINT, coleta de sinais eletrônicos, espiões, se tiverem alguns espiões por perto, no local em questão, mas houve digamos assim, um delator do Departamento de Defesa que falou para a CNN e do Pentágono, que falou para a CNN que os danos, muito ao contrário do que o presidente Donald Trump disse, que ele tinha destruído o poderio iraniano e o potencial iraniano para fabricar bombas, esse insider falou que o máximo que foi conseguido foi atrasar o desenvolvimento do programa nuclear no Irã por uns período de 3, 4, no máximo 6 meses. Que o Irã não perdeu nada que era crítico. Eles já tinham inclusive dito que eles iam retirar, transferir o urânio enriquecido a 60%. Eles têm mais ou menos uns 400 quilos. E isso foi transferido para fora daquela instalação. Os bombardeiros moderníssimos B-2 carregando aquelas bombas que só eles podem, que só está a tal da GBU-57, que eles chamam de bunker busters, para atingir instalações fortificadas subterrâneas, eles fizeram um estrago mínimo. Penetraram um pouco dentro daquela montanha de Fordow, que é onde o Irã enterrou a sua instalação de enriquecimento de urânio, mas ninguém tem como saber, eu imagino que só os iranianos sabem exatamente o que aconteceu lá, mas a avaliação hoje, após 48 horas, é de que não houve um dano enorme às instalações iranianas. Isso vai diretamente o oposto daquilo que disse o presidente americano Donald Trump. Eu vou mostrar para vocês aqui, a CNN fala isso, Early US Intel Assessment, ou seja, após apenas 48 horas, sugere que o Irã não destruiu as instalações. Aí tem fotografias via satélites de operadores comerciais. Eu acho que Maxar é um operador conhecido e que provê muitas dessas fotografias. Mas a questão é isso, Claro que isso pode mudar quando mais informações, ou se mais informações forem descobertas, mas aqui, a avaliação do Defense Intelligence Agency, que é a agência que coleta informação de todas as centrais de informação nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos atrasou ao máximo o programa nuclear iraniano por alguns meses. A Casa Branca discorda. E eu vou dizer por que ela discorda, a minha opinião. Primeiramente, o custo foi muito alto. O Irã agora transferiu o seu urânio, retirou de lá e provavelmente redistribuiu em várias instalações que foram espalhadas pelo país. Fez a mesma coisa com as centrífugas, especialmente pegou aquelas mais modernas, mais eficientes e fez a mesma coisa, ou seja, pode replicar esse enriquecimento de urânio, pegar 400 quilos de urânio a 60% e, se quiser, nada que eles façam hoje é ilegal, mas se quiser, o Irã pode enriquecer a 90%, que é
o grau de enriquecimento necessário para montar uma bomba nuclear de porte médio pequeno, mas compacta. Se não fizer isso, se o Irã não fizer isso, bom, pelo menos o Irã tem esse material guardado e tem muito provavelmente as centrífugas, que são as máquinas que são utilizadas para enriquecer esse urânio. Então, a agência internacional, a IAEA, International Agency for Energy, International Atomic Energy Agency, Agência Internacional Atômica, ela agora não tem a menor ideia. O seu diretor-geral, Rafael Grossi, andou reclamando por aí que não sabe que o Irã tem que entregar essas informações para a agência internacional poder rastrear, para poder controlar o material. Mas a questão permanece: por que o Irã vai fazer isso agora? Ela estava observando o Tratado de Não Proliferação Nuclear quando foi bombardeada pelos Estados Unidos e antes por Israel. Então, qual o motivo que o Irã tem agora para confiar nesse arcabouço multilateral, nessa estrutura de inspeção da agência internacional, quando foi essas informações que muito provavelmente essa agência internacional repassou não só aos Estados Unidos, mas possivelmente também a Israel, que permitiu que Israel e depois os Estados Unidos lançassem esses ataques totalmente à revelia do direito internacional, porque o NPT, o Tratado de Não Proliferação, é um tratado, vários países são signatários, mas o Irã também, e o tratado permite, explicitamente permite o enriquecimento de urânio para fins pacíficos. E a avaliação em abril da Defense Intelligence Agency, dessa agência que é capitaneada pela Tulsi Gabbard, que é a diretora de todas as agências de inteligência nos Estados Unidos, em abril, em depoimento ao Congresso americano, ela avaliou que o Irã não tomou nenhuma decisão para construir uma bomba atômica. Depois o Trump falou: não, mas eu discordo dessa avaliação. Como? Eu não sei. Como que vai discordar de uma avaliação da própria agência? Muito provavelmente ele foi convencido pelos israelenses que o perigo era muito mais urgente daquilo que a própria agência dele dava. Agora, se um chefe de Estado de um país vai confiar mais a uma agência de inteligência de outro país, e se isso é considerado normal, bem, aí eu já não sei o que não é, o que é anormal. O custo é isso. O custo é que ninguém mais sabe onde está esse urânio e ninguém pode culpar os iranianos e o Irã por isso. Outras coisas, vamos falar rapidamente sobre como outros países reagiram. Aqui também é Bloomberg informando que satélites mostram que os sites não aparentam terem sido destruídos. Mas repetindo aquilo que eu já tinha falado antes. Agora, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, que a gente recebe nosso noticiário pelo Globo, pelo Estadão, pela Folha, jornais que confiam muito ou traduzem e publicam as matérias que são veiculadas no New York Times, no Financial Times, no Wall Street Journal, a gente não tem a verdadeira, quem só lê essa mídia aqui no Brasil não tem a verdadeira noção de como, fora desse mundo fechado, que é Europa, Estados Unidos e Brasil, como o resto do mundo reagiu. E uma dica interessante é que 2 aliados americanos na Ásia, primeiro, o Japão cancela a sua reunião, a sua ida para participar da reunião da OTAN, que é essa, que está ocorrendo essa semana agora em Bruxelas, eu acho, ou não, na Holanda, cancela a participação. O primeiro-ministro não vai à reunião da OTAN, o primeiro-ministro japonês, e aqui também o primeiro-ministro da Coreia do Sul, presidente da Coreia do Sul. Ou seja, são 2 países que são críticos para, na visão dos americanos, conter o crescimento chinês. 2 países que os Estados Unidos vêm
tentando convencer a se juntarem numa aliança militar com a OTAN, daí o convite para que eles participassem da OTAN. Eles estavam confirmados e cancelaram, e porque ambos deram como razão esse ataque dos Estados Unidos ao Irã. Então a questão é séria. Agora, tendo dito tudo isso, no domingo, na segunda e na terça, o Trump volta atrás. Ele permanece dizendo que ele destruiu as instalações nucleares, mas ele agora forçou um cessar-fogo e não quer que a guerra continue. Segurou os israelenses, que tinham já enviado aviões de ataques após a data de início do cessar-fogo, tinha enviado, aparentemente estavam em missão para atacar o Irã, forçou eles a retornar às suas bases. E por que isso? Porque o Irã provou que tem capacidade de retaliar, como fez durante esses 12 dias, e se o Iêmen conseguiu limitar o tráfego no Mar Vermelho, o Irã conseguiria fazer coisa muito maior no Estreito de Hormuz. E essa reportagem do New York Times deixa claro que o Estreito de Hormuz é por onde passa 20 a 25% do petróleo produzido no mundo e 20% do gás natural produzido no mundo. E o Estreito de Hormuz fica bem do outro lado do Golfo Persa, a coisa como quilômetros de distância, 20, 30 quilômetros de distância da costa do Irã. Foi isso que assustou os Estados Unidos. O Trump, lembrem-se, ele foi eleito na plataforma de recuperar a economia dos Estados Unidos para o cidadão da classe média. Ele foi eleito porque o cidadão da classe média nos Estados Unidos não acreditava mais que a inflação estava de acordo com os índices oficiais. O custo de vida total dos americanos tinha crescido a um fator muito mais alto. Havia muita descrença nos números oficiais, no crescimento, ou basicamente esse crescimento econômico era limitado a uma camada a elite dos Estados Unidos. Se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo, ele não precisa nem fechar, ele pode só tornar mais difícil, começar a fiscalizar, ameaçar as empresas e os armadores que forem trafegar para o Estreito de Hormuz. Os armadores não vão cobrir o seguro desses barcos e basicamente o fluxo de navios cai muito, o preço do petróleo sobe, e como sobe o preço do petróleo, os Estados Unidos vai ter um surto de inflação em pouquíssimo tempo. Então, para satisfazer a base de eleitores que ele tem, que é a MAGA, Make America Great Again, ele não podia continuar com o bombardeio do Irã. Porque se o Irã retaliasse, se o Irã fosse as últimas consequências e fechasse o Estreito de Hormuz, ou pior ainda, atacasse outras instalações de petróleo e gás do outro lado do Golfo, que é onde fica o Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, se atacasse essas instalações, e provou que se consegue atacar Tel Aviv, consegue com muito mais facilidade atacar essas outras instalações. Isso ia dar um pico no preço da energia no mundo inteiro, e o Trump muito provavelmente seria derrotado e teria o seu mandato cortado. Então, os republicanos sofreriam muito. Então, isso tudo está amarrado, é por isso que o Trump saiu logo após, domingo e segunda agora, com declarações que ninguém acreditaria ser possível antes, como responsabilizando diretamente os israelenses por quebrar o cessar-fogo, por ter ameaçado quebrar o cessar-fogo, diga-se de verdade, porque por hora ele está segurando. Mas a coisa está muito interessante, temos que ver, aguardar mais o desfecho, saber quais são as consequências, mas o tiro saiu pela culatra, é isso que eu gostaria de falar. Boa tarde, pessoal.